Hoje eu vou te mostrar 3 pontos discretos, escondidos no seu próprio corpo, que quando pressionados do jeito certo, acordam o sistema nervoso, reduzem a ansiedade, melhoram a circulação e reacendem a vitalidade. Não é milagre, não é truque barato, é ciência aplicada ao corpo real de homens como você. É a prova de que a masculinidade madura não precisa se render ao silêncio, à vergonha ou à ideia de que tudo acabou. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Antes de avançarmos, quero deixar claro, essa prática não é sobre suportar dor aguda, formigamento intenso ou dormência. Se algo assim acontecer, é sinal de excesso. O segredo está na pressão firme, gradual, respeitosa. O corpo responde ao cuidado, não à violência. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite para você reconectar-se com a sua força, com a sua energia e com a sua intimidade. É um chamado para recuperar algo que ainda está vivo aí dentro. Porque potência não é um acaso da juventude. É um exercício de presença, cuidado e prática inteligente. E você está prestes a descobrir como dar esse passo. Já reparou como às vezes o corpo simplesmente parece não acompanhar a vontade? Você está com desejo, a mente está disposta, mas a resposta não vem, ou vem fraca, inconsistente, como se algo tivesse sido cortado pela metade. Esse desligamento não acontece por acaso. Ele é o resultado de um mecanismo silencioso que atua dia após dia sem ser percebido. A tensão crônica. Quando a tensão se acumula, a respiração encurta, o cortisol, o hormônio do estresse, fica alto e uma reação em cadeia acontece. O óxido nítrico, que deveria abrir os vasos sanguíneos, diminui. Os vasos se contraem. O sangue não chega com força suficiente à pelve. O resultado é simples, mas devastador. Uma ereção inconsistente que começa e se perde, como se o corpo não tivesse mais controle sobre si mesmo. O instinto de muitos homens é tentar vencer na força, forçar a mente e o corpo a responderem como se fosse uma luta de braço. Só que potência não se conquista pela imposição. Ela nasce quando o sistema aprende a liberar, a soltar, a abrir espaço para o fluxo natural. Esse é o erro sutil que passa despercebido. Quanto mais se força, mais o corpo se fecha. Existem sinais discretos que aparecem antes do fracasso e que quase ninguém percebe. Pés frios, mandíbula travada, ombros tensos. Esses pequenos alertas revelam que o sistema simpático, o modo de luta e fuga, está no comando. E quando ele domina, o corpo não permite que o prazer floresça. Porque, para o corpo, naquele estado, não é hora de procriar ou sentir prazer, é hora de sobreviver. É preciso reenquadrar o que significa potência. Ela não é um interruptor que liga e desliga. Não é apenas um pênis ereto ou não ereto. Potência é uma orquestra. É a coordenação entre a cabeça, o tórax e a pelve. É o corpo inteiro entrando em sintonia para responder ao desejo. Quando essa sinfonia se perde, a potência desmorona. Mas quando a coordenação é restaurada, mesmo em idade avançada, o corpo reaprende a responder. E há uma forma simples de você testar agora mesmo se o seu corpo ainda é capaz de responder a esse tipo de liberação. Inspire pelo nariz contando até 4. Solte o ar lentamente pela boca em 6 segundos. Repita isso 5 vezes. Agora repare nas suas mãos. Se elas ficaram mais quentes, é um sinal poderoso. O seu corpo ainda responde às técnicas que ativam o parasimpático, o freio do estresse. Isso significa que mesmo que você sinta que perdeu potência, a chama ainda está aí. Ela só precisa ser despertada. Esse é o ponto de partida. Antes de aprender os atalhos, os pontos escondidos, você precisa entender que não está quebrado. O corpo não desligou para sempre, ele apenas se fechou para se proteger. E tudo que você vai aprender a partir daqui é como ensiná-lo a abrir novamente. Ponto 1. O cabo de força da circulação pélvica. Na face interna da sua perna existe um ponto pouco conhecido, mas profundamente poderoso. Ele fica 3 ou 4 dedos acima do maléolo medial, aquele osso saliente do tornozelo. Atrás da borda da tíbia há uma pequena região mais funda, sensível ao toque. É ali que começa a chave de um caminho de circulação e vitalidade que muitos homens ignoram por não conhecer. Esse ponto é chamado de Sun Yin Jiao, ou SP6. Ao deslizar o dedo do tornozelo para cima, você vai notar uma pequena depressão, onde a pressão provoca aquela dor que não incomoda, mas que parece bom sofrer. É como se o corpo dissesse, aqui estava travado, aqui havia algo pedindo atenção. É nesse lugar que se concentra um dos cabos de força da circulação pélvica,
uma espécie de interruptor que pode devolver fluxo, calor e potência para a região mais íntima. A técnica é simples, mas a simplicidade não diminui a profundidade do efeito. Pressione com o polegar de forma firme, aumentando a intensidade de maneira progressiva, sem pressa. Mantenha a pressão entre 30 e 45 segundos. Solte devagar e repita 2 ou 3 vezes em cada perna. O segredo está em acompanhar com a respiração. Inspire em 4 segundos, solte em 6. Respiração e pressão se tornam aliadas no processo de liberação. O que acontece em seguida é notável. Muitos homens relatam calor subindo pela perna, uma sensação de relaxamento profundo e até o impulso involuntário de bocejar. Esses sinais não são coincidência. Eles indicam que o sistema parasimpático, aquele que desliga o modo de alerta e liga o modo de prazer, está assumindo o controle. É o corpo se reorganizando, deixando o fluxo acontecer de novo. Esse ponto pode ser usado de 2 formas, que fazem sentido na vida real. Ao acordar, como parte da rotina matinal, ele funciona como um destravador que prepara o corpo para o dia. E de 30 a 40 minutos antes da intimidade, ele atua como uma abertura de caminho, ampliando a perfusão pélvica e facilitando a resposta erétil. Não é um botão mágico, mas um recurso de preparação, como aquecer o motor antes de colocar o carro na estrada. SP6 é um ponto que devolve ao homem a sensação de conexão com a base da própria vitalidade. Um lembrete de que potência não é só desejo, mas também circulação. E que ao estimular esse lugar, você reensina o corpo a permitir que a energia flua até onde ela é mais necessária. Ponto 2. Heavis, o destravador da irritação, que derruba o desempenho. No dorso do pé existe uma fenda macia que quase ninguém nota até encostar. Fica entre os ossos que seguem para o dedão e para o segundo dedo, 2 a 3 centímetros após o ponto em que eles se separam, caminhando em direção ao peito do pé. Ao deslizar os dedos por essa região, a pele cede suavemente e os tendões formam um vale discreto. É ali que o LV3, o Taichung, se apresenta. A geografia é simples quando o olhar aprende a sentir, e os metatarsos moldam uma pequena confluência, como um cruzamento onde a tensão costuma estacionar. Por que esse ponto importa tanto para a potência? Porque a irritação que não encontra saída, a raiva contida, a frustração silenciosa, o perfeccionismo que aperta por dentro, se traduz no corpo em microespasmos vasculares. É como um leve aperto na mangueira que deveria carregar sangue pleno para a pelve. O LV3 solta esse freio emocional que vira falha física. Quando a pressão interna recua, a circulação se expande, a cabeça clareia, e o corpo deixa de brigar consigo e volta a cooperar. Muitos homens descrevem a sensação como se o peito abrisse espaço e a respiração reencontrasse um ritmo mais fundo, mais calmo, mais seu. A técnica apropriada valoriza cuidado, progressão e escuta do corpo. O contato pode ser feito com o polegar diretamente sobre a fenda ou usando uma pinça suave entre o polegar e o indicador, envolvendo a região como quem segura algo precioso. A pressão moderada, sustentada por cerca de 60 segundos, permite que as camadas mais tensas cedam aos poucos. Movimentos circulares lentos de pequena amplitude favorecem a liberação sem provocar defesa. Não há pressa, não há força bruta. Há consistência, há presença. Uma respiração em que a inspiração acompanha a tensão e a expiração alongada convida o sistema a soltar. Cria o ambiente para a mudança. Os sinais de que o ponto respondeu são nítidos quando o corpo é ouvido. Um suspiro vem quase sozinho, como se o ar pedisse passagem. Os ombros caem alguns milímetros, a mandíbula relaxa, o olhar amplia o campo. A mente, que estava estreita e tensa, ganha arejamento. Alguns percebem um leve aumento de calor no dorso do pé, outros uma suavização do batimento e uma espécie de descompressão no centro do peito. Esses marcadores são relevantes porque mostram que a chave emocional girou e a microcirculação acompanhou o movimento. Existe uma sinergia que amplifica os efeitos quando o LV3 trabalha em dupla com o SP6 do mesmo lado do corpo. O pé solta o freio emocional, a perna abre a via da circulação pélvica. Juntos, formam uma linha contínua de liberação, como se um destravasse a cabeça do rio e o outro alargasse o leito até a pelve. 3 minutos bem aplicados nessa combinação costumam transformar uma tensão difusa em fluxo percebido, com o retorno de calor nas extremidades e uma sensação de eixo mais estável na base do corpo. O LV3 é uma ponte entre humor e desempenho, entre a agitação mental e a resposta física.
Quando esse ponto se torna parte do cuidado diário, a irritação deixa de corroer por dentro e perde o poder de sabotar a presença, a ereção, o prazer. O pé, que sustenta o peso do dia a dia, passa a devolver leveza à cabeça e consistência ao que importa na intimidade. Essa é a inteligência do corpo em ação. Liberar onde a pressão começa para que lá adiante a potência não precise lutar para existir. Ponto 3. P6-6. Antídoto para ansiedade de desempenho. No lado interno do antebraço, a poucos centímetros da dobra do punho, existe um ponto que parece discreto, mas que guarda uma função poderosa. Para localizá-lo, coloque 3 dedos sobre a parte interna do pulso, logo acima da linha da dobra. Entre 2 tendões que correm paralelos pelo centro do braço, você encontrará uma pequena faixa sensível. Esse é o PC6, chamado de Neiguan, uma chave que conecta o coração à mente e que devolve foco quando a ansiedade ameaça sabotar a potência. A função desse ponto é clara: reduzir a turbulência interna que nasce da ansiedade de desempenho. Aquela sensação de nó no estômago, batimento acelerado, pensamento em espiral. O corpo se agita por dentro como se estivesse diante de um perigo, quando na verdade o que existe é apenas a expectativa da intimidade. O PC6 atua como um antídoto nesse processo, desacelerando o coração, organizando a respiração e oferecendo uma estabilidade que não apaga o desejo, mas dá a ele um terreno firme para florescer. A técnica é simples, mas exige atenção. Use o polegar da mão oposta para pressionar esse ponto de maneira firme, mantendo o contato entre 60 e 90 segundos. Durante esse tempo, siga um ritmo respiratório específico. Inspire contando até 4, segure o ar por 1 segundo e solte lentamente em 6. Essa cadência cria um elo direto entre a pressão exercida e o relaxamento interno. O corpo passa a responder em conjunto, diminuindo a descarga de adrenalina e favorecendo o estado de receptividade. Os sinais de acerto são profundos e sutis ao mesmo tempo. Muitos homens sentem a pulsação se tornar mais suave, como se o coração se acomodasse em um compasso menos agressivo. Outros descrevem uma sensação de quietude interior, de clareza mental, de peso emocional diminuindo. Há quem note um relaxamento imediato na respiração, como se o peito tivesse mais espaço para expandir. Todos esses indícios mostram que o sistema parasimpático entrou em cena, reduzindo a ansiedade e permitindo que a circulação flua com mais naturalidade. Esse ponto tem ainda um diferencial que o torna especialmente valioso no cotidiano. Ele pode ser usado de forma discreta, em momentos de cobrança, antes de um encontro ou mesmo durante uma conversa, em que a mente já antecipa a exigência de desempenho. Pressionar o PC6 em silêncio é como acionar um recurso secreto, invisível para os outros, mas que devolve controle ao próprio corpo. É a possibilidade de trazer de volta a calma sem precisar se afastar ou expor a vulnerabilidade. O Neiguan mostra que potência não é apenas sangue que chega à pelve. É também a serenidade que abre espaço para o desejo se manifestar sem ser esmagado pelo medo de falhar. É a harmonia entre coração, mente e corpo. E quando essa harmonia se estabelece, o homem não depende mais da sorte. Ele descobre que a força não vem de fora, mas de um ponto interno que sabe, há milênios, como devolver equilíbrio e confiança. A sequência de 5 minutos que acorda a potência. 5 minutos podem parecer pouco, mas quando usados com intenção, se tornam suficientes para acordar a circulação, reequilibrar o sistema nervoso e devolver ao corpo a sensação de potência. Essa sequência reúne os 3 pontos que você já conheceu, PC6, P6 e LV3, e acrescenta a ativação do assoalho pélvico, criando um encadeamento que conecta braços, pernas, pés e pelve em um mesmo fluxo. O resultado é um corpo mais quente, mais vivo, mais pronto para responder. O primeiro minuto é dedicado ao PC6. Escolha um antebraço e pressione o ponto entre os 2 tendões internos, mantendo a pressão firme por alguns ciclos respiratórios. Inspire em 4, solte em 6. Após cerca de 30 segundos, repita no outro braço. O que se percebe, muitas vezes, é uma desaceleração imediata do batimento e uma clareza mental maior. O coração diminui o ritmo. O corpo entende que não há ameaça, que é possível descansar dentro de si. Do minuto 1 ao 3, o foco se desloca para o SP6, localizado na parte interna das pernas. Trabalhe primeiro o lado direito, pressionando com progressão por 30 a 45 segundos, sempre alinhando a respiração. Solte devagar e repita mais uma vez. Em seguida, faça o mesmo no lado esquerdo. Nessa etapa, o fluxo começa a subir pela perna, trazendo calor
relaxamento e muitas vezes um bocejo involuntário. O corpo reconhece que a via pélvica foi aberta. Entre o minuto 3 e o 4, o LV3 entra em cena. No dorso do pé, entre os ossos do dedão e do segundo dedo, a pressão firme e sustentada por 60 segundos libera o freio emocional que se traduzia em microespasmos vasculares. À medida que o ponto cede, ombros e mandíbula tendem a relaxar e uma sensação de leveza se espalha pela cabeça. É como se o peso do dia fosse retirado, devolvendo ao corpo a tranquilidade necessária para manter o desempenho. O último minuto é dedicado à pelve, com uma ativação discreta, mas essencial. Contraia o assoalho pélvico por 3 segundos, solte em 5. Repita essa sequência 3 vezes, mantendo a respiração nasal. Essa prática simples desperta a musculatura que sustenta a ereção, ao mesmo tempo em que ensina o corpo a alternar entre força e relaxamento. É nesse balanço que o fluxo sanguíneo encontra espaço para se instalar de forma estável. No final dos 5 minutos, há sinais claros de que algo mudou. As mãos e os pés estão mais quentes, a pelve ganha uma sensação de peso agradável, como se estivesse mais enraizada e irrigada. Esses marcadores são a prova de que o corpo respondeu. É como ligar a ignição de um motor antigo e sentir que, com os ajustes certos, ele ainda pode funcionar com vigor. Essa sequência curta mostra que a potência não depende de horas de treino, nem de remédios imediatos. Ela nasce de pequenas ações consistentes, que ensinam o corpo a liberar tensão e recuperar equilíbrio. O tempo é curto, mas o impacto pode ser profundo, desde que o hábito seja cultivado. Muitos homens se perdem no caminho da recuperação porque dependem apenas da memória ou da expectativa. Acham que talvez esteja melhor, parece que funcionou, mas não têm clareza real. E sem clareza a mente inventa desculpas, a motivação se perde e o corpo deixa de acreditar. É por isso que medir o progresso, mesmo em pequenos detalhes, é tão essencial. É essa medição que mostra sem auto-engano que a prática está funcionando e que a potência pode renascer. O primeiro marcador é simples e objetivo: a frequência das ereções matinais. Não se trata de comparar com o passado distante, mas apenas de observar se o corpo começa a sinalizar vida ao acordar. Registre se houve ou não ereção, anotando com sim ou não. Esse dado, acumulado por 7 dias, conta mais sobre a vitalidade real do que qualquer memória solta. O segundo marcador é a temperatura das mãos e dos pés após a sequência dos 5 minutos. Ao terminar, observe se as extremidades estão frias, mornas ou quentes. Essa mudança de calor não é detalhe irrelevante. Ela mostra que a circulação foi ativada, que o sistema parasimpático assumiu o controle e que a perfusão sanguínea chegou a lugares que antes estavam desligados. O terceiro marcador é a facilidade para iniciar e manter a ereção, medida numa escala de 0 a 10. Não é julgamento, é observação. Ao longo da semana, essa nota tende a oscilar, mas a tendência geral é o que importa. Ganhar 2 pontos em média já é um avanço real, que pode ser percebido não só na intimidade, mas também na autoconfiança. O quarto marcador está ligado ao ato mais cotidiano, a força e a continuidade do jato urinário. Quando o assoalho pélvico relaxa e a circulação melhora, o fluxo da urina se torna mais constante, menos entrecortado. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, é um reflexo direto da saúde pélvica e da liberação das tensões que antes impediam o corpo de funcionar plenamente. Para integrar todos esses sinais, há um ritual de 30 segundos que pode transformar a prática em evidência concreta. Ao final da sequência, anote 3 números: a dureza percebida, a sensação de calor e o grau de serenidade. Não importa se os números são baixos no começo, o que importa é a curva, o progresso de um dia para o outro. Em 7 dias, o corpo já mostra respostas que a mente pode registrar e acreditar. A meta realista e profundamente possível é ganhar pelo menos 2 pontos na média de dureza e calor até o 7º dia. Esses ganhos não são apenas números, são símbolos de que o corpo voltou a se organizar, de que a vitalidade não foi embora, apenas estava adormecida. Quando a prova aparece no papel, o homem não precisa se apoiar apenas na esperança. Ele vê, sente e registra que a potência pode, sim, renascer. Existem inimigos silenciosos que, muitas vezes sem perceber, minam o progresso e roubam a energia do corpo. Eles não aparecem de forma óbvia, mas se instalam como hábitos, como escolhas automáticas, como pequenos descuidos que, somados, se transformam em obstáculos. Reconhecê-los é tão importante quanto praticar as técnicas, porque o corpo não aprende apenas pelo estímulo,
ele também se molda pelo ambiente em que vive. O primeiro sabotador é a força em excesso. Quando a pressão nos pontos passa do limite e se transforma em dor aguda, o efeito se inverte. O músculo entra em espasmo, o corpo se defende e a liberação deixa de acontecer. A inteligência está em aplicar firmeza com progressão, respeitando a resposta do corpo sem violência. O que libera não é a dor extrema, é a consistência cuidadosa. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. O que você aprendeu até aqui não é uma coleção de técnicas isoladas, mas uma lógica que transforma a relação entre corpo, mente e potência. Menos tensão, mais fluxo. Quando o corpo solta o peso do estresse, a circulação encontra caminho livre e a resposta sexual deixa de ser um obstáculo para se tornar consequência natural. Os 3 pontos formam um mapa simples e profundo. O SP6 na perna abre a rota da circulação pélvica. O LV3 no pé libera a irritação emocional que se traduzia em falha física. O PC6 no braço silencia a ansiedade que roubava o foco e fazia o coração disparar. Cada um deles sozinho já traz efeitos notáveis, mas juntos, dentro da sequência de 5 minutos, despertam o corpo de forma integrada, devolvendo equilíbrio e vitalidade. Esse caminho não se mede por teorias, mas por prática. O desafio de 7 dias, com o diário de 30 segundos, é uma forma simples de enxergar o progresso, sem depender da memória frágil ou da esperança vaga. Ao anotar dureza, calor e serenidade, você cria provas concretas de que o corpo está respondendo. E cada ponto a mais, cada manhã com mais vida, é um lembrete de que não existe idade para reacender a potência. Integrar esse cuidado à vida íntima é também integrar a relação com a parceira. Dizer em voz alta, vou preparar meu corpo, não é fraqueza, é maturidade. É assumir que a intimidade começa antes do contato físico, no cuidado consigo mesmo. Esse gesto reduz a cobrança, cria cumplicidade e transforma a relação em parceria verdadeira. Há, porém, um limite que precisa ser respeitado. Pressione os pontos sem dor aguda, sem ultrapassar a barreira do corpo. E nunca ignore sinais de alerta, como dor persistente, sangue na urina ou perda de sensibilidade. Potência não nasce de imprudência, mas de respeito. O recado final é simples, mas poderoso. Potência não é sorte, não é presente da juventude, nem capricho do destino. Potência é prática inteligente, é disciplina breve, de 5 minutos por dia, capaz de ensinar o corpo a liberar, a fluir, a responder. É nesse cuidado constante que o homem descobre que ainda pode, que ainda deseja, que ainda vive com força. E quando esse entendimento se instala, a chama da vitalidade não é mais lembrança. Ela se torna presente, real, disponível. Porque o corpo, mesmo depois dos 60, ainda guarda segredos para quem aprende a ouvi-lo. E o maior deles é este: a potência não desaparece, ela renasce quando é chamada com respeito e presença.